Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito. Pode eu começar de novo? Ok? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Flávio Atanásio Xongola, é procurador da República de Moçambique, naturalmente que afeta o Ministério Público, e juntos vamos analisar sobre a temática inerente às reformas do Ministério Público no quadro de diálogo político inclusivo, entre outras temáticas associadas com este tema e vários outros no âmbito da sua atuação como magistrado do Ministério Público. Dr. Flávio, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Seja bem-vindo à MBC TV. Para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de perceber do doutor sobre o que os procuradores da República de terceira e de outras categorias que exercem materialmente cargos de chefia gostariam que se mexesse, gostariam que se verificasse na sua tabela salarial. Acha isto, por exemplo, por não oferirem o que deveriam oferir, uma escravatura moderna? Boa noite. Não sei se, antes de mais, eu gostaria de agradecer ao MBC pelo convite e convido os cidadãos a acompanhar os programas da MBC. É um canal novo que tenho acompanhado de algum modo e vejo que é um canal em crescendo. Então, saúdo-vos pela iniciativa e avante. Muito obrigado. Em segundo, antes de irmos em concreto a questões, permita-me, nunca tive a oportunidade em público, permita-me congratular Sua Excelência Daniel Francisco Chapo por ser, neste momento, o Presidente da República de Moçambique. Parabéns e que o faça do melhor modo. Permita-me congratular Sua Excelência, digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Leitela, pela nomeação. Parabéns e que o faça do melhor modo. Permita-me congratular também o cidadão Venâncio Mondlane pelos brilhantes resultados que obteve ao longo do processo eleitoral último. A democracia também precisa de oposição, senão é uma monarquia. Não sei se me refresca a questão ou... Não, podemos sim. Bom, perguntávamos se os procuradores de terceira e de outras categorias que exercem materialmente cargos de chefia e não oferem, e nem por isso oferem o equivalente a estas posições, poderia denominar isto de uma escravatura moderna? Veja, no nosso contexto pátrio, há dois acontecimentos que atacam os direitos dos magistrados. E quando atacam esses direitos dos magistrados, limitam de alguma forma a sua entrega e a sua liberdade de atuação. Um deles, e o pior deles, é a tabela salarial única, que é um descalabro que qualquerizou, que é um termo muito usado
aqui na pátria, que qualquerizou os magistrados, seja do Ministério Público, seja judiciais administrativos. Ao nível do Ministério Público, ainda há um outro elemento discriminatório, que é uma resolução que impede que procuradores que não tenham um certo tempo de serviço sejam efetivamente procuradores-chefes, ou distritais-chefes, ou chefes de secção. Mas esses procuradores têm sido materialmente procuradores-chefes, ou seja, as pessoas são incumbidas de cargo de chefia, exercem, representam a instituição enquanto chefes, mas não são remuneradas por esse trabalho. E isso flagrantemente viola a Constituição da República, que estabelece que o cidadão tem direito à remuneração pelo trabalho que faz, viola até as normas do Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado, e viola normas de direito internacional naquilo que é o direito à contraprestação salarial. Fazendo isso, e sendo isso feito por um ente público, eu considero claramente que esta é uma das formas da chamada escravatura moderna. Ou seja, tem havido magistrados do Ministério Público em Moçambique que são sujeitos às novas formas de escravatura moderna. Houve recentemente um anúncio de mudança de subordinação do Cernic. Analisado isto como, naturalmente, representante do Ministério Público, e podemos assim assumir, quem vai se beneficiar de forma direta desta mudança e desta introdução deste instrumento jurídico, acha que é uma mais-valia esta introdução, esta mudança de tutela do Ministério do Interior para a Procuradoria-Geral da República por parte do Cernic? Eu acho que é uma mudança saudável. Saudável na medida em que a tutela do Cernic por parte do Ministério do Interior tem gerado alguma celeuma entre as instituições, sobretudo tendo em conta que o Cernic é um órgão em crescendo, que primeiro surge como PIC nos últimos anos, não posso precisar no tempo colonial. Então, o Ministério do Interior tem tido uma posição muito paternalista em relação ao Cernic, e isso não tem beneficiado a autonomia e independência do Cernic. Afastar o filho do pai tornará, ao meu ver, o Cernic muito mais autônomo nas suas atuações. Portanto, concorda e acha que é positiva esta mudança? É positiva esta mudança. Entretanto, é preciso vermos outra coisa. Não se trata apenas de nós pegarmos o Cernic e fazermos o Cernic um órgão na tutela do Ministério Público. Nós temos que mudar a mentalidade de funcionamento do Cernic. E como é que poderia ocorrer esta mudança? É um processo profundo, acho que deste programa não podemos esgotar, mas temos que mudar a mentalidade de atuação do Cernic, que tem que ser um órgão efetivamente de investigação, tem que ser um órgão com recursos efetivos, tem que ser um órgão que, na sua atuação, efetivamente obedece ao Ministério Público, que agora estará sobre a sua tutela. Esse é um dos benefícios, porque estará na tutela direta. Antes tinha um dever de obediência processual, mas sem estar na sua tutela direta, e que atue efetivamente sobre os comandos do Ministério Público. Mas também temos que mudar o Ministério Público. Talvez seja uma questão em diante. Como é que mudaríamos o Ministério Público? O Ministério Público, a nível nacional, tem sido
um órgão também ligado à sua origem, tem sido e ligado à estrutura sociopolítica do país, tem sido um órgão reticente na tomada de ações ao todo do sistema de administração da justiça. O que eu tenho sentido como cidadão, como advogado suspenso voluntariamente e como procurador no ativo, é que tem faltado no país e às instituições da justiça, uma delas é o Ministério Público, engajamento em tomar ações de manifesta fiscalização da legalidade e constitucionalidade quando os entes que estejam a perigar a Constituição sejam entes como o Presidente da República, por exemplo. Há muita omissão. Esta é uma questão importante que, na verdade, já vinha para ela, mas podemos tomá-la, iniciá-la na seguinte forma. Justifica-se que o Ministério Público não fiscalize o cumprimento da Constituição quando o seu violador, conforme dizia anteriormente, seja o Presidente da República ou outros entes superiores? Eu penso que não se justifica, nem se deve justificar. Sobretudo na fase histórica que hoje em dia nos encontramos. Nós temos uma andança de Ministério Público de cerca de 35 anos, salvo erro, e temos uma andança da independência a caminho dos 50 anos. Não se justifica que com esse tempo de existência ainda haja subalternização, penso que o termo correto é esse, que estejamos a viver num regime de subalternização do judiciário em relação ao executivo e ao político. Falo, acima de tudo, de uma subalternização ideológica. Acontece, quanto a mim, quer ao nível do judiciário, quer o nosso próprio parlamento. Não se justifica. Portanto, não se justificando, estamos perante uma omissão por parte do Ministério Público. E como colmatá-la, como corrigi-la? Vou dar um exemplo concreto, que no ano passado e neste ano é uma das lutas que eu e mais 13 pessoas temos travado. Nós submetemos no ano passado um processo no Conselho Constitucional contra a Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse. Nós submetemos neste ano, há cerca de 1 mês e meio, um processo no Conselho Constitucional por violação da Constituição da República contra a Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, por cumulação contra-constitucional de funções. Ou seja, entendemos que Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, está a violar a Constituição da República. Decorre da Lei Estatuto e Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei 1/2022, de 12 de janeiro, sobretudo no seu artigo 4, a linha G, que uma das competências do Ministério Público é fiscalizar o cumprimento da Constituição da República. E decorre da Lei Orgânica do Conselho Constitucional, que compete ao Procurador-Geral da República intentar ações em defesa da Constituição da República. Então, a pergunta que qualquer cidadão tem que se colocar é quando é que ele viu essa ação a ser intentada
por Sua Excelência, Procurador-Geral da República, contra o Presidente da República. Então, não vendo isso, há uma clara omissão da parte desse ente que devia fiscalizar diretamente o cumprimento da Constituição da República em relação a este violador. Se isso acontece, é porque, ou será porque este violador sobrepõe-se diretamente ao nomeado, ou será porque o nomeado, por alguma gratidão de nomeação, omite-se voluntariamente de fiscalizar a Constituição em relação a esses entes. Então, assim, passamos a ter uma justiça de dois polos. Nós fiscalizamos e cumprimos a Constituição da República quando os violadores sejam pessoas como Flávio Xongola, sejam pessoas como o jornalista Daniel Tembi, sejam qualquer cidadão do Xamanculo, da Munhava, mas nós não a fiscalizamos quando os violadores sejam pessoas históricas do país ou pertençam a certos grupos que devido a essa história do país, tenham adquirido alguma imunidade contra a Constitucional. Portanto, acredita que há dualidade de critérios? É mais do que isso seria pouco. Nós estamos num Estado que desistiu, até neste momento desistiu de fazer cumprir a Constituição em relação a certo grupo de violadores. Um exemplo claríssimo que eu posso dar neste momento em relação ao Presidente da República. Qual seria a proposta para uma solução a este incumprimento por parte de quem de direito, no caso do Ministério Público? Qual seria a proposta de solução que que o digno magistrado poderia trazer à mesa para sanar estas questões? São duas propostas, mais ou menos, no sentido de que não basta... primeiro, não temos que olhar que há um incumprimento somente por parte do Ministério Público, no exemplo que eu dei. Há um incumprimento por parte da sociedade. Há um incumprimento por parte dos diversos atores sociais e atores políticos. A primeira proposta é tomada de consciência e tomada a consciência uma ação prática. Permita-me insistir com esse exemplo. Por que eu insisto com o exemplo da ação que nós propusemos contra o Presidente da República, neste momento, Daniel Francisco Chapo? É porque eu entendo que a modificação e o melhoramento do nosso Estado de Direito tem que partir de cima. Não vale a pena partirmos de exemplos por baixo. Então, uma das propostas é que o Presidente da República ele tem que passar efetivamente a agir in persona constitutionis, ou seja, ele tem que personificar a Constituição da República, atuar conforme a Constituição da República estabelece. No exemplo da ação que propusemos, ele deve admitir que está a violar a Constituição e renunciar, ou, não admitindo, o Presidente da República, um dos seus deveres é comunicar a ação. Se existe um processo contra ele, ele deve comunicar a ação com frontalidade, com conhecimento, nesse caso é um jurista e tem uma assessoria jurídica de luxo, deve comunicar a ação, deve se dirigir à ação e dizer, com base nos meus conhecimentos de direito, não é verdade que eu esteja a violar o artigo 148 da Constituição da República, que eu esteja a acumular funções de forma inconstitucional. Não é verdade que eu esteja a incumprir o juramento de defender a Constituição, de cumprir e de fazer cumprir. Não é verdade que eu esteja a subalternizar a Constituição da República e colocar em primazia um estatuto de um partido. Tem que ter essa frontalidade, é um dos seus deveres. Então, mas não fazendo isso, a segunda proposta, que é, no fundo, a principal proposta,
é que o Conselho Constitucional, como disse, mais ou menos na linha do que disse o Oscar Monteiro, esqueci-me do nome, é preciso emancipar o Estado moçambicano. E quando ele diz emancipar o Estado moçambicano, ele está a nos trazer a ideia de que o Estado moçambicano ainda anda na capulana de alguma coisa que não é o Estado moçambicano. Então, esses que têm o Estado sobre as suas costas devem libertar e deixar o Estado crescer. Então, mas nesse caso não é só o Estado por si, mas é o órgão da administração da justiça. Um deles é o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional tem que passar a ser efetivamente um órgão com funções jurisdicionais e com nomeação claramente jurisdicional e não com nomeação partidária. O Conselho Constitucional, como está agora, confunde-se com uma extensão dos partidos que designam os seus juízes conselheiros. Neste momento, salvo erro, dos seus membros, temos a presidente, doutora Lúcia, nomeada pelo presidente da República, temos um único membro eleito por via do partido Renamo e temos os restantes membros eleitos por via do partido Frelimo. Quer dizer que esta composição é uma composição maioritária e tendencialmente pró o partido que é maioritário no Conselho Constitucional. Significa que as suas decisões serão reflexo das intenções de quem lhes colocou lá. Então, a primeira proposta é mudarmos isto. Mas, continuando um pouco nisto, eu quero lembrar, no ano passado, o antigo juiz conselheiro Teodato Rongwana, num texto escrito num jornal do país, escrevia que a solução... Primeiro, ele admitia que o presidente da República está numa situação de violação da Constituição. Ou seja, não sou eu, é o doutor Teodato Rongwana, algo com mais experiência do que eu. Desculpa, alguém com mais experiência do que eu. Ele admite, mas depois diz-nos que a solução não está no CC, Conselho Constitucional. A solução está no CC, Comissão Política. Veja o quanto isso é gritante. Você admite que é uma violação da Constituição da República de um país, mas diz que a solução à violação é que o Conselho Constitucional não tome decisão. A decisão tem que ser tomada pela Comissão Política de um partido. E hoje em dia nós podemos até nos colocar a seguinte questão. Existe hoje em dia uma diferença entre o CC e o CC? Ou seja, estou a perguntar, existe diferença entre Conselho Constitucional e Comissão Política? Qual dos dois, na verdade, hoje em dia é a Comissão Política? Segura o seu fio de pensamento, doutor. Iremos voltar para essa questão, que é bastante preponderante. Caro telespectador, vamos agora obedecer os nossos compromissos comerciais. Voltamos dentro de instantes. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. Ao longo da margem do rio Matola, os mangais erguem-se como uma fortaleza da natureza, protegendo vidas e ecossistemas. Estes ecossistemas indispensáveis oferecem abrigo a uma vasta diversidade de vida marinha, essencial para a subsistência das comunidades pesqueiras. O mangal influencia na minha renda diária, porque é onde o peixe vai comer, é onde reproduz. Por isso, não podemos cortar, é só deixar o mangal.
Os mangás desta área para esta comunidade têm muita importância. É o berçário dos recursos marinhos, como tal o peixe, camarão, amêijoa, caranguejo. Então, sem a existência do berçário, não teremos esses recursos. Para além disso, protege contra a erosão costeira, os ventos fortes e ciclones. A falta de informação, a pesca não sustentável, o abate constante dos mangás e o impacto de eventos climáticos extremos têm acelerado o processo de destruição desses ecossistemas azuis, o que periga não só a vida marinha, mas a de milhares de moçambicanos protegidos por estes pilares naturais. As ações de regeneração, reflorestação e proteção dos mangás, com a intervenção e apoio às comunidades locais, estão a ser implementadas pelo projeto Manga Action em parceria com o projeto Clima de Mudanças. O ICI e os parceiros do projeto Manga Action têm estado a trabalhar nas comunidades para a promoção da conservação dos mangás, através do apoio aos CCPs, principalmente nas 4 comunidades onde estamos a trabalhar na Matola e também na Ilha da Inhaca. Por outro lado, trabalhamos também com as escolas, por exemplo, e com as comunidades para a educação ambiental e também sobre a importância do ecossistema do mangal. A conservação e proteção dos mangás é crucial para a longevidade de todos e é por isso que a WeWorld, através do projeto Clima de Mudanças, está a promover campanhas de sensibilização sobre a importância da preservação e restauração dos mangás a nível de proteção do ecossistema e a sua relação com meios de vida e eventos climáticos. A comunidade agora está sensibilizada, está a pautar em preservar o mangal. O trabalho que tem sido feito tem sido para promover a capacidade do CCP como entidade ou ator comunitário para a conservação do mangal, como fiscais e também no desenvolvimento de planos de ação para que haja um plano de conservação e gestão do mangal. Os mangás de Moçambique representam 40% das florestas de mangal do sudoeste do Oceano Índico, desempenhando um papel vital na proteção contra ciclones e na captura de carbono. Estes não são apenas árvores, são pilares da resiliência e fontes de vida para todos. Clima de Mudanças, cofinanciado pela União Europeia e Província Autônoma de Bolzano Alto Adige e implementado pela WeWorld, ICI, Centro Terra Viva e CNV. Juntos pelo clima. Bem-vindo de volta ao segundo bloco do programa Estado de Direito. Flávio Xongola, procurador da República de Moçambique, é o nosso convidado e juntos estamos a analisar alguns aspectos inerentes ao funcionamento do Ministério Público, da Associação e, igualmente, algumas questões sociopolíticas e demais. Doutor, analisávamos quando saímos ao nosso intervalo um dos textos publicados num dos jornais, conforme referência trazida trazida pelo digno procurador, texto este elaborado pelo doutor ex-membro do Conselho Constitucional, Teodoro Nwana. Teodato, obrigado, Teodato Nwana. Dizia também sobre esse texto, foi a fundo e fez uma comparação entre o Conselho Constitucional e versus a Comissão Política da Frelimo. Diz o doutor, diz o digno que aparentemente não há diferença. Pode continuar a elaborar este fio de pensamento? Este fio de pensamento é mais uma questão. Eu exemplificava pela composição que nós temos hoje do Conselho Constitucional e a questão que hoje se coloca, ou que se pode colocar, é se o Conselho Constitucional é hoje um órgão massivamente, estrondosamente, não sei quais são os outros adjetivos que se usam na praça, de composição de um partido, apenas com um único membro do outro partido. O CC, Conselho Constitucional,
E porque tem sido um órgão que se omite, vou exemplificar, a tomar uma decisão de uma incompatibilidade do presidente da República e claramente presidente do Partido Frelimo, é um conselho que não temos dúvida no nosso questionamento de que estará a agir também como se fosse a comissão política. Então é preciso, como dizia o Oscar Monteiro, que este órgão jurisdicional passe a ser um órgão efetivamente jurisdicional, que não seja uma extensão material de uma comissão política, ainda que jurisdicionalmente seja um órgão claramente legal. Outra questão outra proposta, quando perguntava, é que nós precisamos de ter um provedor de justiça que se dedique efetivamente a procurar melhor prover a justiça aos cidadãos. Eu saúdo o atual procurador de justiça porque ele efetivamente tem sido um grande provedor de justiça, tem sido um grande provedor de justiça em promover e divulgar a existência da instituição. Tem feito grandes ações. Entretanto, eu acho que precisamos passar para um novo provedor de justiça que se preocupe agora, mais do que em promover a existência da instituição, em tomar cada vez mais ações concretas no provimento da justiça para os cidadãos. E o que digo do provedor de justiça, digo também, por exemplo, em relação às associações de magistrados. As associações de magistrados têm sido agremiações de junção de magistrados. E hoje até se questiona-se quantos é que estão juntos lá. Se as pessoas forem fazer um inquérito, perceberão que há muitos magistrados que não são membros dessas associações de magistrados. Porque essas associações, por muito tempo, não têm sabido efetivamente garantir a realização dos interesses de justiça dos seus associados. Essas associações, sobretudo aquela de que eu sou membro, a Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público, tem sido uma associação com pouca ou fraca legitimidade de exercício. Pior, a atual também tem um problema de legitimidade de título. A Associação Moçambicana dos Magistrados Judiciais é aquelas que têm ocupado maior espaço de dianteira na defesa até dos magistrados judiciais. Então, se nós mudarmos este chip de omissão também das associações, nós podemos ter uma melhor atuação da justiça. E eu digo associações dos magistrados, mas também digo ordem dos advogados. Eu gosto muito de usar o exemplo do processo que agora intentamos contra o presidente Filipe Jacinto Nunes. A ordem dos advogados poderia ter tomado a iniciativa de mover esse processo, porque o debate é claro na sociedade e é admitido por todos. O provedor de justiça, os outros partidos políticos, os outros grandes atores políticos. Então, é preciso que as pessoas no país deixem de fazer acordos e diálogos que muitas das vezes parecem serem diálogos e acordos para decidirem, como na Conferência de Berlim, a divisão do Farnel. Se nós afastarmos isso, essas constantes, aparentes divisões de Farnel que têm acontecido, começaremos a atuar de forma mais efetiva na defesa da justiça e da democracia. Eu sei que quero questionar, mas como é na mesma linha, eu olho com muita tristeza também a atuação de alguns dos agentes externos, consulares e diplomáticos, e a atuação de algumas associações no país, porque dentro das agendas
com que as pessoas atuam, há muito hábito das pessoas terem uma posição reativa. Se prestar atenção, muitas das associações no país reagem atacando os roubos, reagem atacando os desvios, relativamente à questão das portagens, por exemplo. Houve uma reação atacando a cobrança, mas não houve uma ação antecipada atacando os contratos e a sua construção. Então, os órgãos associativos diversos têm que deixar de ser reativos, antecipar as violações e ser ativos. Exato. Em alguns instantes, falou aqui sobre a ação intentada contra o cidadão Daniel Francisco Chapo. No entanto, fiquei com uma questão, mas porque não, com uma dúvida, mas porque não podia interromper, aguardei para este momento. Esta ação é intentada como cidadão Flávio Chongola ou como como procurador de Justiça? Exato. Aliás, de Procurador da República. Exato. Eu dizia de Justiça no sentido de defender a justiça. Esta ação não é intentada na qualidade de Procurador da República. Na qualidade de Procurador da República, apenas Sua Excelência Procurador-Geral da República é que pode intentar a ação, é que tem competência para tal. Cabe aos jornalistas procurarem saber por que nunca intentou ou o que entende da matéria. Assim como cabe aos jornalistas, e eu peço que pergunte a Sua Excelência Presidente da República por que não renuncia à acumulação ou por que não comunica a nação. E pergunte, eu peço até que perguntem ao Conselho Constitucional há quantas anda o processo, quando é que pretendem decidir. É uma questão legítima, assim como eu sei que os jornalistas têm perguntado em relação aos outros processos, mas que se comece por aqui. Voltando, esta ação é intentada enquanto cidadão. E a lei orgânica do Conselho Constitucional estabelece que ela pode ser intentada também por 10 cidadãos no mínimo. Eu, enquanto cidadão, juntei-me a outros cidadãos livres, independentes, muitos de nós desempregados, digo nós, como grupo, uma parte que ainda nem terminou a faculdade, alguns sem 12ª classe, mas tomamos este ato de cidadania e fizemos-lo. Isto pode levantar uma questão. Sendo eu Procurador da República, posso fazê-lo? Não me é proibido? A resposta, ainda que meio complexa e simples. Os magistrados, quando se tornam magistrados, eles aceitam ser reservados, mas eles não abdicam dos seus direitos civis e políticos. Como os direitos civis e políticos, enquanto magistrados, ainda estão salvaguardados pela Constituição e protegidos, é nesse âmbito que qualquer magistrado ainda pode, no uso dos seus direitos civis e políticos, defender a Constituição da República, sem ser necessariamente enquanto magistrado. Mas permitam-me fazer aqui alguma coisa, ou dizer alguma coisa importante em relação a isso. Esta ação, ela não visa tão somente a cessação da acumulação de funções. Ela visa algo muito urgente e maior, que é a despartidarização do Estado moçambicano. Não tem sido segredo para ninguém que é muito comum as pessoas, quando circulam, quando dialogam com pessoas, quando tem algum incidente com alguém,
Às vezes, um acidente de viação, a outra parte, o outro condutor pergunta se me conhece, sabe quem sou, sabe de onde eu sou membro. Quando as pessoas procuram vagas de trabalho, ou certas vagas de trabalho, antes era mais explícito e na cara, antes, eu digo, há uns 15 anos atrás, hoje é em subterfúgio que as pessoas privilegiam dar contratos, seja para trabalho, seja comerciais, que isso é também um dos problemas que a CTA tem que prestar atenção, a quem seja membro deste ou daquele partido político. Ou seja, nós temos um país dividido em partidos políticos. Os partidos políticos que tiveram maior pujança vão influenciar mais nos contratos das diversas empresas, vão influenciar mais no funcionamento das diversas máquinas do Estado. E isso que é preciso combater, é preciso despartidarizar o Estado, a começar pelo exemplo que tem que ser dado por Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. E não só neste âmbito de despartidarização do Estado, eu entendo que temos que ter um pensamento científico mais ousado. Nós temos que despartidarizar a independência de Moçambique. Temos que pôr na nossa consciência que a independência do país não é resultado de uma ação partidária, é resultado de uma ação dos moçambicanos sem nenhuma cor, seja vermelha, seja verde, seja aves, águias e batuques. É uma ação de cada e de todo moçambicano. A independência de Moçambique nasce do sangue do povo. Citação, não preciso dizer o nome. Então, é dos moçambicanos, é preciso despartidarizar. Exato. Relativamente a esta inação por parte do Ministério Público, concretamente pelo Procurador-Geral da República, não acredita que, não acha que um melhoramento sobre os estatutos dos magistrados do Ministério Público poderia impulsioná-lo a fazer futuramente? Não acha que há uma necessidade de mexer nos estatutos do Ministério Público, quiçá nessa vertente e também no quadro da ZUL? Obrigado. Olha, eu acho que é preciso mexer muita coisa. O país precisa de diversas reformas urgentes. O nosso país é um país que tem um sistema de justiça que, em parte, é aparente. Tem um sistema de justiça com muitos bons magistrados, tecnicamente competentes, moralmente competentes, e que, na demanda dos diversos cidadãos, resolvem e decidem diversos processos com muita habilidade e mestria, e até com esforços titânicos. Mas, como se tem visto, existe o setor, que é o setor da subalternização contra os diversos órgãos do poder, sobretudo poder econômico, poder executivo e poder político. Eu entendo que temos um sistema de justiça aparente. Uma das formas de deixarmos de ter um sistema de justiça aparente, sem dúvida, é a despartidarização do Estado. Hoje discutimos muito a questão da independência do judiciário. Nós precisamos não só da independência do judiciário, nós precisamos também despartidarizar a independência do judiciário. Porque se atingirmos uma independência que ainda seja uma benesse, uma oferta de uma partidarização, também teremos uma independência partidarizada do judiciário. Então, ela também não será efetiva. Então, é preciso resolvermos isso, e mais do que mudar os estatutos, primeiro temos que mudar a Constituição, mas mudar a Constituição da República no sentido de minorar os excessivos poderes do Presidente da República na nomeação dos dirigentes do país. É preciso, por exemplo, ao nível do Ministério Público, que o próximo Procurador-Geral da República
seja escolhido pelos seus pares, por nós, procuradores da República, e que nós enviemos para o presidente da República uma lista proposta com nomes que ele não poderá alterar. Ele terá que escolher um dos nomes indicados pelos procuradores. A questão é, estão com coragem para fazer isso? Os partidos que controlam o país, neste momento, estão com coragem para deixar a justiça ser ela a nomear os seus dirigentes? Boa questão. Quiçá um dia terá uma resposta. Entretanto, mesmo na senda das mudanças, das reformas, tocou ainda a necessidade de uma reforma da própria Assembleia da República. Sugeriu que precisamos ter deputados que não venham de partidos políticos. Aliás, a soberania diz que reside no povo e não nos partidos. Pode explicar como é que esta coisa poderia funcionar? Pois. Esta é uma ideia ousada. Ela só funcionaria também no quadro da revisão da Constituição. Olha, o que nós temos uma Assembleia em que todo mundo reclama, que nem sabe a quem está a eleger. Elege uma lista que nem é suficientemente divulgada, de pessoas provenientes de partidos políticos. E a sensação que se tem é que cada deputado, antes de se dirigir à Assembleia da República, passa pelo seu partido para receber as diretrizes e orientações de atuação e de voto. Ou seja, esses deputados, prima facie, dedicam-se a representar e a satisfazer as diretrizes e orientações dos seus partidos. Eu não sou contra a existência de partidos políticos na democracia, mas é preciso ampliarmos quem em Moçambique pode ser deputado. Em Moçambique, eu entendo que grupos da sociedade civil, cidadãos singulares, que consigam, dentro da sua comunidade, um mínimo que seja exigido pela lei eleitoral, angariar assinaturas, devem ser candidatos a deputados. O que eu estou a dizer, por exemplo, é que o senhor Daniel Tembe é jornalista. Se tiver uma exigência legal de recolher 5.000 assinaturas no seio dos jornalistas e de outra população, a suportar sua candidatura a deputado, deveria ser candidato a deputado, seja como cidadão ou seja como representante do pensamento jornalístico em Moçambique. Porque eu acredito que nenhum deputado que está lá representa diretamente o pensamento jornalístico. Parece-me que o Fernando Bismarques ainda é deputado. Mas eu não creio que ele está lá a representar o pensamento jornalístico. Não sei se percebe. Percebo. Então, nós precisamos criar esta ousadia de que grupos de cidadãos, grupos de atuação, têm que também eleger deputados. O mínimo é que se exige que ele preencha os requisitos. Exato. Então, bom, infelizmente o tempo nos foge. A temática é bastante interessante, que seria impossível esgotá-la no tempo que temos do programa. Portanto, vou deixar apenas com 30 segundos para fazer as suas considerações finais. 30 segundos para considerações finais. É sempre muito pouco tempo. As minhas considerações finais é de obrigado por estar aqui. Todos os moçambicanos temos que ser engajados pela justiça. Temos os órgãos da administração de justiça, têm que ser cada vez órgãos mais independentes. Os órgãos de gestão política têm que ser cada vez órgãos que se afastem, e eu vou usar muito o termo do Oscar Monteiro, que deixem
não só se emancipar esses órgãos, mas que deixem voar. Uma última questão que eu acho importante que a nossa justiça tem que fazer tem a ver com a proteção ambiental. Nós temos que aplicar muito severamente o princípio poluidor-pagador. Nós temos prédios aqui na zona da Baixa, muitos edifícios JAT. Muitos destes prédios foram construídos em zonas de mangal. O Dr. Carlos Serra Filho, lutou muito por isso, mas não conseguiu, os prédios ficaram lá. É preciso que a nossa legislação ambiental mude no sentido de que quem lesa o ambiente deve ser punido de maneira mais grave. Mas a inovação é a seguinte: um exemplo dos prédios JAT, quando você destrói o mangal, você não destrói uma e única vez, de forma estagnada, você o destrói de forma contínua. Então, como a destruição é contínua, eu entendo que o pagamento deve ser contínuo. Tem que se criar uma taxa de compensação contínua a quem destrói mangais, por exemplo. Certo, doutor. Acredito que na atuação como Ministério Público esta seja uma inquietação não só do digno procurador, mas também da classe no âmbito desse tipo legal de crimes. Entretanto, esta é uma temática para um outro programa que poderemos apreciar no seu devido momento. Desde já agradecer ao nosso telespectador que nos acompanhou aqui o nosso programa com o doutor, com o digno procurador do Ministério Público, o doutor Flávio Atanásio Xongola, onde podemos debruçar sobre as reformas necessárias para as várias instituições no nosso belo Moçambique. Caro telespectador, muito obrigado por nos ter acompanhado durante esta hora. Prometemos voltar próxima semana à mesma hora. O nosso muito obrigado.